Um dos maiores problemas da geração atual é a intimidade superficial. São pessoas que cantam sobre Deus, pregam sobre Deus, mas que não têm a menor intimidade com Ele. São as mesmas pessoas de Mateus capítulo 7 que vão chegar para Ele naquele grande dia e vai dizer que profetizou, que pregou, que expulsou demônios, fez milagres e maravilhas. E o Senhor Jesus vai olhar para elas e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eu não sei você, mas o maior medo da minha vida é ser uma dessas pessoas. Provavelmente eles eram conhecidos aqui na terra. Talvez quando eles chegassem em alguns cultos de algumas igrejas, todo mundo parasse para prestar atenção e para falar: olha lá o profeta, o pregador, a pregadora. Mas quando na verdade, no íntimo do secreto, elas nunca foram íntimas de Deus. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa e tão graciosa que ela nos deixa conselhos e dicas para que nós possamos ser íntimos de Deus e amigos dele. Você quer ser íntimo de Deus? Você quer ser amigo dele? Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar nisso. Em Êxodo capítulo 33, a Bíblia vai falar de um homem chamado Moisés, em que Deus falava com ele face a face como quem fala com um amigo. E o título de amigo de Deus é o ponto mais alto que eu e você podemos chegar. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito status, você pode ter muito nome, mas o título mais importante da sua vida, da minha vida, é ser amigo de Deus. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Mas quando nós olhamos para Êxodo capítulo 33, a gente vê que na vida de Moisés existem alguns segredos que a gente pode observar para que nós possamos seguir o exemplo e nos tornarmos também amigo de Deus. E a primeira coisa que nós temos que fazer, que você tem que fazer para ser íntimo dele, é tomar a iniciativa. Nesse mesmo texto que eu mencionei, a Bíblia vai dizer que Moisés decidiu montar a tenda da congregação. E o que era essa tenda da congregação? Era o local onde Moisés erguia, levantava para ter o seu momento íntimo com Deus e falar com ele. Perceba que foi Moisés que levantou a tenda, não foi Deus que levantou a tenda. Foi Moisés que decidiu montar toda a estrutura para que ali ele pudesse ter um tempo de qualidade com o Senhor. Isso nos ensina que para ter intimidade com Deus, a iniciativa de ter esse relacionamento de amigo precisa ser nossa. Deus não vai fazer nada no seu lugar. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, para que ele se chegue a gente, é a gente que tem que se chegar a ele. Para que a gente possa achar o Senhor, é a gente que tem que buscar. O nosso relacionamento com Deus, ele é feito de parceria. Quando Deus vê que existe um desejo no nosso coração e existe um empenho da nossa vida para que nós possamos estar perto dele, ele se achega a nós. E Moisés foi tão inteligente, foi tão esperto que ele entendeu isso e partiu dele a iniciativa de buscar o Senhor. Então eu e você precisamos ter esse desejo, precisamos ter essa primeira reação de buscar o Senhor, porque Deus não vai fazer o seu papel. Segundo segredo para ter intimidade com Deus, e esse é de suma importância para que você e ele sejam amigos íntimos, estabeleça um lugar de comunhão. Se você perceber, no primeiro conselho eu falei que Moisés tomou a iniciativa de estender e de fazer uma tenda. Ou seja, ele fez um lugar íntimo, um lugar separado. A Bíblia fala que ele fez um lugar afastado do arraial, para que ali, naquele ambiente, daquele lugar, ele pudesse ter um relacionamento com o Senhor. Ele pudesse falar a Deus, interceder pelo povo e ser amigo dele. Só que meio que essa história se repete quando lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala para que a gente entre no nosso quarto, feche a nossa porta e converse com Deus em secreto. Jesus deu uma mudada aí nessas configurações. Agora não era mais uma tenda que literalmente você precisaria, que eu e você precisamos erguer, mas é simplesmente entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter intimidade com ele, conversar com ele, contar para ele como foi o nosso dia, buscar sua face e adorá-lo. Intimidade com Deus não vem de holofotes, intimidade com Deus não vem das câmeras, intimidade com Deus não vem de nome, intimidade com Deus vem de secreto. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento Moisés levantou a tenda, Jesus também fala para nós levantarmos a nossa tenda, mas de forma espiritual e num local diferente, no nosso quarto, na nossa casa ou em algum outro lugar onde você possa ter essa liberdade de ser íntimo de Deus, de ter aquele momento entre só você e ele. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Moisés montava essa tenda longe do acampamento, fora do acampamento, ou seja, longe das distrações, longe de
alguém chegar para ele e ficar: Moisés, eu tô precisando disso. Moisés, vem resolver esse problema, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. O seu lugar de comunhão precisa ser um lugar longe de distrações. Se precisar, até avisar: ó, eu tô indo agora orar, tô indo buscar o Senhor, me deixa quietinho uns minutinhos e você consiga realizar esse tempo com o Senhor de forma excelente. Moisés entendeu isso, por isso que ele colocou a tenda para fora do arraial. E sabe, o mais incrível do lugar secreto é que o lugar secreto é garantia da presença de Jesus. Em Mateus capítulo 6, Jesus falou que quando nós orarmos, o nosso Pai que está em secreto vai estar nos ouvindo e nos recompensará. E isso parece às vezes contraditório com o sentimento que nós temos. Às vezes a gente entra no quarto, começa a orar e parece que o teto está de bronze, parece que ninguém está vendo, que ninguém está escutando. Mas nós que andamos com o Senhor não podemos nos mover por aquilo que a gente sente, sabe? Mas por aquilo que nós cremos, que nós temos certeza. Se a palavra do Senhor fala que quando você entrar no teu quarto, Deus estará lá, pronto para ouvir tua oração, você precisa crer nisso. E por mais que o sentimento ali naquela hora pareça ser que ninguém está te escutando, pense sempre, lembre sempre da palavra. Que a partir do momento que você entrou no teu quarto e fechou a tua porta, o Senhor está com você ali, pronto para te ouvir, pronto para falar com você, pronto para entender as suas angústias, o seu lamento e para estar ali com você. Então, seja guiado não pelo que você sente, mas pelo que a palavra diz. Você é uma pessoa que costuma fazer seu devocional? Você separa um momento, você separa um lugar? Me conta aqui nos comentários que eu quero ler e aprender com você. Nós falamos sobre iniciativa, falamos sobre estabelecer um lugar e também precisamos falar sobre gastar tempo nesse lugar. É claro que o tempo de devocional varia muito. Tem dias que você vai conseguir fazer muito tempo, tem dias que você vai conseguir, às vezes na correria, fazer pouco. Mas eu e você precisamos gastar tempo com o Senhor. Nós vivemos uma geração tão corrida, tão assim, fast food, sabe? De coisas rápidas, para agora, para já, que o tempo ali com Deus, o gastar tempo parece ser algo que nos cansa, nos fadiga, sabe? A gente tá tão acostumado de ter as coisas rápido na palma da mão, que quando a gente pensa em entrar num lugar onde a gente vai precisar gastar tempo com o Senhor, longe de celular, longe de tudo, às vezes a nossa vida inquieta, a nossa mente já é cansada pela dopamina de rede social, pela dopamina de várias coisas, já entra em conflito. Mas Moisés era um homem que gastava tempo com Deus. Moisés era um homem que entrava naquela tenda e simplesmente se deixava levar pela oração, pela adoração. Ele não era alguém que ficava contando os minutos e não vendo a hora de acabar. Eu sei que às vezes a gente entra para o lugar secreto como uma forma tipo de obrigação para cumprir uma tabela, e é melhor que você entre assim do que não entre, mas eu tô falando que existe um lugar em Deus quando a gente gasta tempo com Ele que a gente nem vê a hora passar. Se nós formos analisar a vida de grandes homens e de grandes mulheres de Deus que incendiaram o mundo sendo usados pelo Senhor, eram pessoas que gastavam tempo com Ele, que gastavam horas de oração. E o que eu tô falando serve para mim também, tá? Mas para que nós possamos ter intimidade com Ele, nós precisamos ter tempo com Ele. Toda a amizade é feita de tempo, de conversa, de gastar tempo conhecendo, de gastar tempo conversando, de gastar tempo aprendendo sobre essa pessoa. E da mesma forma é o Senhor. Se eu e você quisermos conhecer a Deus e sermos íntimos dele, nós precisamos gastar tempo na sua presença. Então vamos acalmar aí a nossa mente acelerada com as coisas desse mundo. Vamos entrar num lugar secreto, sem ter hora para sair. E mesmo que a gente esteja apressado com a vida, mas mesmo aquele tempo ali resumido que talvez você tenha com Ele, mas tenha um tempo de qualidade. Gaste esse tempo de forma excelente, que eu tenho certeza que você vai ver o seu relacionamento com Deus, fluir. Você vai ter um tempo de qualidade com o Senhor. E aí, você quer ser íntimo de Deus? Você quer ser amigo dele? Deus faz umas coisas meio loucas assim com quem se aproxima dele e se torna íntimo dele. Quem é íntimo de Deus experimenta o que ninguém nunca experimentou. Quem é íntimo de Deus conhece os segredos do seu coração. E como eu preciso ser e como você precisa ser alguém que é amigo de Deus. Sabe, as pessoas precisam olhar para mim e para você e enxergarem não um grande pregador, não um grande super crente, mas um amigo, uma amiga de Deus. Então vamos nos esforçar para estabelecer um lugar com o Senhor, para tomar a iniciativa desse relacionamento, para gastar tempo com Ele. Não só porque eu e você precisamos disso, mas porque o mundo precisa de amigos de Deus. E Ele conta comigo e com você para que isso aconteça. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Deus te abençoe.